Porque se o sofrimento não fosse necessário, nós não estivéssemos precisando dele, Deus, no seu infinito amor, na sua suprema justiça, não permitiria que nós sofrêssemos. Não permitiria que as criancinhas morressem com 12 anos, 10 aninhos ou 1 aninho. Aí o que falta para se entender o mundo, para se entender a vida? Entender a regra de Deus. Entender que a nossa passagem aqui é uma delas. Nós não surgimos com o nascimento do corpo, nós não surgimos com a concepção. Nós somos anteriores, milhares de anos ou séculos, anteriores à concepção. Quando começa a gerar uma criancinha, aquele espíritozinho que está vindo ali é velho, cheio de problemas, cheio de defeitos ou cheio de virtudes. E quando se aflora na vida, se destaca com isso, com as taras, os vícios, as paixões, o orgulho ou as virtudes, o amor, a paz, o exemplo, a solidariedade. É porque Deus que fez na hora do nascimento, errado, e o indivíduo se tornou um bandido, e fez o outro certo, e se tornou uma irmã Dulce. O Wellington, que matou as 12 crianças, foi defeito de Deus ao criá-lo? Ah, foi a educação. Mas se fosse a educação, e ele foi criado junto com todos os outros que aqui estão reencarnados, a educação sobre os outros deveria causar o mesmo problema que causou nele. Por que causou nele e não causou nos outros? Ou por que a paz de uns não passa pelo mesmo processo de educação para os outros? É porque somos todos espíritos diferentes, com uma série, às vezes, de vinganças para acertar no mundo. Quantas vezes no Vietnã, e em outras guerras por aí, em outras revoluções por aí, nós víamos aqueles carrascos fazerem aquela fila de homens e mulheres ajoelhados e virem atirando na cabeça de cada um. Isso é normal nas guerras, nas violências do mundo. É tão normal como essas violências que a gente assiste aí no dia a dia. Os filmes que dão mais assistência, mais ibope, são os filmes de violência. Os filmes de violência. Se não desse, não passava. As novelas que mais dão audiência são as imorais. Se não desse, não fariam. O BBB, um jardim zoológico de imoralidade. Por que dá audiência? Porque com a Globo arrecada 6 milhões em cada chamada de telefonema. Porque dá audiência. E quem assiste? É o povo. Somos nós. É o que eu disse aqui, olhem para cá, queridos. São os vermelhinhos. São os vermelhinhos. Somos nós. E os espíritos que vêm para cá, para ajudar, para incentivar isso, são os vermelhões. Estão em volta. E os que vêm pregar o bem? São aqui os pretinhos, ó. São os poucos pingos que estão aqui. Mas é normal, e volto ao início. Nas escolas, nas universidades, são poucos os professores, mas são muitos os alunos. Na vida, a mesma coisa. Então, quando se abriu para a pergunta e o Papa não soube responder, vocês todos podem ver e analisar o seguinte: como a doutrina espírita ajuda a humanidade, ajuda todos. Volto a dizer, não estou pregando que os católicos venham ser espíritas, que os muçulmanos venham ser espíritas. Não. Estou pregando que nós todos devemos conhecer tudo. Conhecer o catolicismo, o protestantismo, o budismo, o islamismo, conhecer o máximo possível, conhecer o espiritismo e fazemos uma análise. Observem, tem uma pergunta aí, não tem? Se a reencarnação fosse ensinada, o processo educativo seria muito mais vantajoso do que o ensino de uma única vida. Porque a reencarnação sendo ensinada, o indivíduo vai começar a ter a certeza de que os seus erros serão automaticamente recairão sobre ele próprio. Ele terá que acertar os erros. Se ele apanhar dinheiro emprestado, ele vai ter que pagar. Não vai ter ninguém que vai anistiar. Bom, agora os que apanharam dinheiro emprestado não precisa pagar mais. Não vai ter isso. Então, esse é o processo do ensino da reencarnação. A reencarnação sendo ensinada, educa, muda
o panorama do mundo. Muda a violência, acaba com as guerras. Hans Holzer tem um livro, A Verdade sobre a Reencarnação, não é espírita, mas Hans Holzer diz isso. O dia que a humanidade adotar a reencarnação como processo de aprendizado, de educação, acabam-se as guerras, acabam-se as violências, acabam-se as destruições, porque todos vão começar a perceber que são parte da própria desgraça que estão causando e serão vítimas dela própria. Os que estão poluindo o mundo hoje, que estão desencarnando, ficaram milionários, bilionários através da poluição do planeta, eles foram, mas eles vão voltar no mesmo planeta que eles poluíram, no mesmo planeta que eles desmataram. Então, Valéria, vê se aqui não é o lugar próprio para os espíritos maus que estão fazendo mal ao planeta e mal ao semelhante. Claro que é. Eles não vão sair daqui para infernizar outro mundo. Eles vão ficar nesse. E aí acontece o contrário. Os bons é que vão indo para mundos melhores. Os maus vão ficando aqui curtindo o rio estragado, o mar apodrecido, o ar empedernido, as radiações atômicas envolvendo o planeta. Quem tem que ficar aqui para suportar isso? São os que fazem isso, ou os que precisam disso. Lembra do Zé Alencar? Não posso admitir que Deus permita para mim alguma coisa que não seja boa para mim. E vou dizer, o Zé Saramago, Prêmio Nobel de Literatura, que era ateu, morreu recentemente, dizia ele o seguinte: Deus, eu não acredito. Para mim, Deus não existe. Mas ele aí dizia assim, como um homem inteligente: mas se Deus existe para você, que acredita, ele vai existir para mim também. E vai tratar a mim como trata você. Olha como ele se saiu bem. Ele não acredita em Deus, mas se esse Deus existe, então é justo. Ele não podia admitir um Deus que fosse tratá-lo diferente, porque ele dizia não crer nele. É ou não é? Nós não vamos ser bem tratados pela vida, pela natureza, porque nós falamos que acreditamos. Nós vamos ser pelas nossas ações harmônicas, fraternas, no bem, na justiça, na lógica. Vamos lá, a outra. Agora, em abril, comemora-se o Livro dos Espíritos, 154 anos. O que dizer do seu papel diante dessa humanidade ainda tão escrava dos ensinos judaicos, muçulmanos e católicos? Já disse, essa já está respondida, não é? Vejam como a doutrina espírita é, como diz uma mocinha que faz programa comigo, maravilhosa. É uma maravilha. Mas não é porque nós somos espírita. E eu disse, como no início da nossa reunião, isso aqui não é a Bíblia dos espíritas. Nós aceitamos o que está aqui, porque tudo que está aqui ainda não foi provado o contrário. Tudo que está aqui é lógico. Tudo que está aqui é aceitável. Por exemplo, a reencarnação que está aqui. O que é mais interessante? Você aceitar a reencarnação ou uma única vida? Aí você vai ver o seguinte: com a reencarnação, todos vamos ser santos. Não importa em que é, em quando. Não importa que saindo daqui, indo para outros mundos. Mas com a reencarnação, todos nós seremos santos. Com uma única vida, a maioria estará perdida para sempre. Então, qual que é a lógica maior? Se Deus cria incessantemente, por que ele não teria o zelo ou o cuidado de mudar o esquema para toda a sua criação não estar se perdendo? A maior parte da criação não está se perdendo. Por que Deus não estaria preocupado com isso? Eu vejo lá na roça, o camarada que cria boi, se um bezerro fica meio amuado e tal, ele faz todo o esforço, todo o carinho, toda a atenção para recuperar o bezerro. Se ele cria galinha, ele se importa com um pintinho, que está meio jururu, que está meio esquisito, ele bota uma gotinha no bico, ele trata, não é, Paulo? Você se preocupa, ele não quer perder um pinto. Ah, mas você comprou 50 mil pintos. Sim, mas ele cuida de um que não esteja bom. Ele tem cuidado com todos. E se uma remessa de 50 mil morre 40 mil, 50 mil, ele se desespera. Ele para, não tem que ver o que foi. Então, essa é a ação humana, a inteligência nossa, simples do jeito que ela é, pequenininha. Imaginem Deus continuar criando, enchendo a Terra e o universo de almas, onde 90% delas se perdem. Não, o esquema não pode ser esse. Então, aceitar uma única vida
seria aceitar que Deus esqueceu a gente. Largou e foi embora para outro lugar e largou a gente para ir, com uma única vida em torno do inverno. Agora a reencarnação não. A reencarnação criou o processo em que todos, ninguém se perde. Como eu disse lá, o Wellington, o menino que deu os tiros, matou as 12 crianças lá, é irmão nosso, criado por Deus. Não adianta querer dizer, não conheço, não. Conhece sim, é irmão nosso, criado por Deus. E vai ser santo um dia. Através de quê? Das reencarnações. Isso não é mais sensato? Não é mais inteligente? Então, todos nós somos irmãos. Todos nós somos filhos amados de Deus. Por que teríamos a oportunidade, uns de sair bem e outros de sair mal? Porque depende de cada um? Claro que depende de cada um. Mas vejam bem, depende de uma criança que nasce numa favela e uma criança que nasce num país rico, com toda a atenção, com toda a educação. É justo isso? Botar uma criança num país rico, com todo o processo educativo avançado, com saúde, com tudo, e botar uma criança numa favela abandonada aí de qualquer outro país do mundo, e querer que as duas se saiam bem no final da vida e as duas saiam para o céu? Não tem lógica isso. Então, nas duas opções, várias vidas ou uma única vida, claro que a força do bom senso e da inteligência vai nos levar à reencarnação. E eu também pergunto para vocês, qual é o ramo da ciência no mundo que tem contestado a reencarnação? Nenhum. Só as religiões que não aceitam. Porque a ciência tem provado. Os pesquisadores científicos têm provado a reencarnação. Tem aí muitas vidas, muitos mestres. Tem a vida antes da vida. Tem vida depois da vida. Tem uma porção de filmes aí, de processos, de documentários científicos, fundamentação científica, provando a reencarnação. Por que insistir numa única vida? Para todo mundo ir para o inferno? Aí eu sempre lembro a vocês, todo mundo eles. Porque quem diz que acredita no inferno, nunca acredita que vá para ele. Acredita sim no inferno? Eu lembro de uma pesquisa que foi feita, 99% dos entrevistados acreditavam no inferno. Mas quando fizeram a pergunta, você acredita que vai para o inferno? 0%. Ninguém disse que acreditava que ia para o inferno. Então acreditar no inferno para os outros é bom. Tem gente que fica feliz com isso. A minha igreja está salva, o resto vai para o inferno. É uma vingança. Está vendo? Você não é da minha igreja, está no inferno. Então fazem de Deus o que querem. É a falta de entender Deus. É a falta que os dirigentes, principalmente religiosos, como o Papa, têm que se interessarem a saber a respeito de Deus. Eu não disse para vocês que eu fiz uma pergunta a Leonardo Boff, um grande teólogo aí, representante do mundo, numa conferência onde tinham 1000 pessoas. Eu fiz uma pergunta para ele qual a ética de Deus para a Terra e para a criação. Ele não soube responder. Isso eu não sei responder a sua pergunta. Isso é um mistério de Deus. Não continuem saindo por mistério. Parem com isso. Está aqui, em 1857 surgiu uma explicação dos Espíritos. Analisem. Não estou dizendo para vocês aceitarem isso. Analisem isso. Mas está na Bíblia que não é assim. Esqueça a Bíblia para lá. Esqueça, olha só. Se vocês forem para casa agora escrever alguma coisa, se vocês tiverem um computador, vocês vão lá no fundo do quintal, no galinheiro, arrancar uma pena da galinha, para ir lá dentro e molhar na tinta e escrever o bilhete, para que mande amanhã o filho que vai descer para o rio e levar? Não é? Se vocês em casa têm uma caneta, no mínimo vocês vão escrever com a caneta. Não vão arrancar a pena da galinha para escrever a pena, como era escrito no passado. Se vocês tiverem uma máquina de escrever, vocês não vão nem escrever a caneta, vocês vão lá na máquina, botam o papelzinho e escrevem. E se vocês tiverem o computador, vocês vão lá e escrevem no computador, digita no computador e imprime. E às vezes, se vocês tiverem a internet, vocês vão na internet e mandam direto o recado. Não é assim? Isso é evolução. Então não digam que, mas não está na Bíblia. Eu vou dizer, o bilhete não está na pena de galinha, na pena de ganso. A pena de ganso é emprestável? Não. Se você um dia estiver em algum lugar que você só tiver pena de ganso e um bocadinho de tinta, você vai escrever com a pena de ganso. Ela não deixou de ser útil, mas ela já está superada. Você sabe que pena de ganso foi um dos processos de escrita que se usou nos primórdios da escrita. Hoje você tendo o computador e a internet, você não vai pegar pena de ganso, pena de galinha. Você vai para a internet e resolve o problema. Pois bem, hoje nós temos aqui o Espiritismo, doutrina espírita, 1857, revelação das inteligências dos mestres da espiritualidade.
para que a humanidade compreenda o que está fazendo aqui, de onde veio, para onde tem que ir, para que nós saiamos desse marasmo, desse processo de atraso em que nós ainda nos encontramos pelo nosso apego aqui. Então analisem isso, raciocinem isso. Não está tudo para trás perdido, mas não é para ser usado mais. Já cumpriu o seu papel. A máquina de escrever já cumpriu o seu papel. Eu sepultei a minha última há pouco tempo. Mandei para Cachoeiras pelo Leandro. Ninguém queria aquilo. Eu ofereci aqui para várias pessoas. Está lá ainda, porque ainda não foram apanhar, né? Ainda não foram apanhar. Ele virou um elefante branco. E é uma facite elétrica. O último modelo da facite. Ninguém quer. Por quê? Então nós não temos que ficar apegados a essas coisas que já passaram. Cumpriram o seu papel. Ela foi inútil? Não. Ela foi importantíssima. Mas ela hoje é para ser usada? Não, porque nós já superamos isso. A operação de vesícula, que eu até vou fazer, não sei quando, mas vou daqui para frente, quando der outra crise eu garanto que eu faço. Eu tive uma há pouco tempo, aí jurei, eu peguei até os pedidos de exame. Já fiz até alguns, mas aí melhorou, ficou bom e tal. Então, se tiver outra eu vou fazer. Mas a operação de vesícula, há um pouco tempo atrás, olha a minha sorte, abria um tasco assim no sujeito. Eram quase 40 centímetros, né, Dirley? Aquilo abria a barriga do sujeito. A cicatriz ficava linda, né? Ficava aquele fundo aqui na barriga. Hoje não deixa marca. É um furinho aqui, outro aqui. Acabou a vesícula, resolveu o problema. 10 dias depois você já está jogando bola, você já está normal. Ah, mas eu faço questão de ser operado com aquele tasco aqui. Quem é que faz? Quem é? Quem é que quando vai operar quer ir para o hospital mais atrasado, que ainda usa aquele método de dar anestesia com uma suave pancada aqui na nuca? Aí o sujeito apaga. Até um perigo, porque o anestesista, Márcio, tinha que ser bem regulado, Paulo. Porque se a pancada fosse meio violenta, não precisava cirurgia. Resolvia o problema que o cara morria. Quem é que quer? Mas era assim, já foi assim. Uma leve pancada que o sujeito... Aí, opera, abre rápido, corre rápido que vai passar. Isso já foi útil, já foi usado. Mas quem é que hoje quer se submeter a isso? Então, quando se fala em Bíblia, é a pancada na nuca, é o tasco na barriga. Isso é passado. Ah, mas se precisar, não tem laparoscópica para fazer. Abre, claro, abre. Não é? Entenderam? Deu para entender? Deixa para depois agora. Terça-feira. Não, sexta-feira que vem, tem mais duas aqui, pelo menos dessas de hoje, tem mais duas perguntas. A gente responde na sexta-feira que vem, porque sexta-feira que vem é a última. Hoje o domingo foi antes, né? Porque o próximo domingo já é maio. Mas a próxima sexta-feira eu vou fazer ainda o Esclarecendo Dúvida, aí eu remato essas que foram perguntadas ali, porque o ideal é as perguntas de terça serem respondidas terça, as perguntas de domingo e sexta serem respondidas no domingo e sexta, porque o pessoal que faz a pergunta é o pessoal que vem naqueles dias, né? Então na sexta-feira, quais são as perguntas? Faz a pergunta. Se no Evangelho consta que no amor a Deus e ao próximo encerra toda a lei e os profetas, o que buscar mais para se saber sobre religião? E essa ligação, né? Ainda que a reencarnação fosse uma hipótese, não seria ela mais benéfica para a humanidade do que ensinar uma única vida? Essa eu já respondi, né? Para o espírito? Exatamente. Eu acho que as duas já foram. Qual é a outra, então? Né, praticamente. Se no Evangelho consta... tá, pronto. Então vou responder a outra já para matar a charada. Essa de se Jesus estabeleceu que Deus... Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Se isso não basta, claro que basta. O que te interessa saber lá na Bíblia que é o Roboão e Jeroboão cruzaram as faixas de Salomão e que não sei o quê? Para quê? O próprio Jesus disse que amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí estão todas as leis dos profetas. Realmente quem faz isso resolveu todos os problemas. Não precisa nem de mais informação, nem dos profetas. Na realidade, nós sabemos qual é a solução. Nós sabemos o que temos que fazer. Nós só queremos ficar procurando em livros e mais livros as justificativas para nossos erros, para nossos defeitos, para as nossas dificuldades. Mas nós sabemos o que temos que fazer. Então, é claro, aí estão resumidos os profetas e todas as leis. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amando a Deus através da vida, através da natureza.
Bem, queridos, até sexta-feira. Então, que sexta-feira eu faço mais uma reunião dessa. Tragam as perguntas que vocês quiserem, que por acaso tenham surgido até em função de hoje, né? Anotem direitinho, coloquem lá na caixinha, lá na frente, que sexta-feira a gente arremata. E por Obrigado. falar em passado, né? Nós vivemos esses 4 dias aí de Semana Santa, não é? Então, nós temos que ver que Espiritismo não tem isso não. Isso ele está falando de passado, né? Então, dentro da doutrina espírita, todos os dias são santos, todos os dias são oportunidades abençoadas que nós temos de Deus para aproveitarmos nessa escola que é a terra das nossas almas. Semana né? Então, Santa, Páscoa, sim, tudo isso igreja, são comemorações né? de outras igrejas, de outras religiões. Não É aquilo que eu falei, é a pena de ganso, é a máquina de escrever, Exatamente. é a máquina de calcular. Isso são coisas, faz parte da história da humanidade. Faz parte. Agora, quem quer de vocês continuar na ignorância, na falta de esclarecimento? O Papa não soube responder para a menininha que perguntou, mas por que morrem as criancinhas? Será que não há interesse em nós sabermos por isso? E se eles não explicam, nós temos que procurar, por conta própria. Vocês não têm que ficar dependendo de padre, pastor, dependendo de espírita. Não, vocês têm que ser livres, vocês têm que sair para aprender, sair para conquistar. Nós todos temos que ser interessados nisso. Porque quando vocês morrerem, eu não vou junto para mostrar para vocês como é, não. Nem o Papa vai junto com o católico, nem com o bispo, nem com o arcebispo. Vai todo mundo sozinho, por conta própria. Então nós temos que nos garantir. Nós temos que nos garantir. Resumindo tudo no seguinte, ama a Deus e ama ao próximo. Faz isso, façamos isso. Nós fizemos isso, nós estamos com o problema resolvido.